pessoas lindas do meu coração. E para começar o ano, vou fazer uma live bem tranquila, de boa, sem polêmica, sobre os servos astrais, porque continua tendo as mesmas perguntas de sempre, né, no grupo. Então, a ideia aqui é sanar as principais questões sobre servos astrais. E, e é isso aí, depois eu edito ela e fica aí de boa. Então, como vocês estão? Vocês estão de boa? Dá oi aqui. Servos podem entrar em contato conosco quando estamos em gnose, por apenas afinidade, sem que seja conjurada intencionalmente, pelo menos? Sim. Uma vez que você leu sobre o servo astral, ele pode se conectar a você. Muita gente acaba ativando os servos astrais só de ler. Isso depende muito da pessoa, né? Tem pessoa que está mais aberta àquilo, então só de ler a ficha ou ver o símbolo, cara, já ativa, já faz o Paranauê acontecer. Então, assim, mas isso depende completamente da pessoa, né? De como que a pessoa está aberta àquele tipo de energia. Se você tiver na mesma frequência do servo astral, cara, nossa, você vai ativar ele sem fazer nada. Isso é muito legal, né? Então, pessoas lindas, aí eu já preparei algumas perguntas que eu vejo que, assim, fica repetindo direto, e aí enquanto vocês não fazem perguntas, eu vou falar sobre elas, ó. A principal questão, né, que sempre vai e volta, sempre a galera tem dúvida é como eu sei que ativei o servo astral? Tipo assim, quem tá começando, né, quem tá iniciando, acha que, sei lá, vai acontecer alguma coisa, né? Ou vai ver, vai sentir, ou vai ter um sinal divino, alguma coisa vai acontecer para ter certeza que a ativação deu certo. Mas é muito mais simples. Dá certo, a ativação funcionou quando você não duvidou, quando você não duvida que a ativação funcionou. Só isso. Então, se você foi lá, acendeu uma velinha e não está duvidando que aquilo funcionou, então funcionou. Você foi lá, meditou no site e não duvidou que você ativou, então funcionou. A dúvida é justamente o problema. Se você faz o Paranauê, o ritual mais cabuloso que for, e está com dúvida se você ativou, então faz de novo. Você tem que fazer até não ter dúvida de que o servo foi ativado. Só isso. É simples e complexo ao mesmo tempo, né? Tipo assim, tem pessoas que é totalmente inseguras e tudo mais e fica duvidando de tudo, bicho. Sai fora dessa onda aí, povo. Para de duvidar dos paranauês. Você faz o ritual, acredita que aquele ritual funcionou e que ativou o servo astral. Claro que o fato de você ativar não quer dizer necessariamente que você vai conseguir seu intento. Aí é outras variáveis. Mas o negócio é, fez lá qualquer tipo de ativação que for e não duvidou dela, pronto, você ativou. Entendeu? É bem de boa. É só não duvidar daquilo que você fez. Porque o ritual ele serve justamente para isso, para você fazer algo fisicamente, né, dar a sua atenção, o seu tempo e a sua energia àquilo, e aí tirar as dúvidas, tirar as preocupações, as ansiedades e as expectativas. Fez, cara, acredita e pronto. Né? Você não faz magia e fica duvidando da própria magia, não. Isso não faz sentido. Você não, essa é a parte mais básica. Você não faz magia e duvida da própria magia. Não tem lógica isso. Você tem que fazer e ter segurança que você fez, que deu certo. Né? Tem que banir a dúvida, banir a ansiedade, banir a expectativa. Faz, cara, e acredita. E pronto. Então, assim, você sabe que ativou quando você não duvida de que o servo está ativado. Sacou? Olha que tranquilo que é. E aí, não importa como você ativa. Né? Você pode ativar só olhando para o sigilo. Se você olhar para o sigilo e pensar assim, estou ativando esse servo astral, e não duvidar disso, cara, fechou. Já é o suficiente. Estou ainda na fase de estudos, tenho dúvidas sobre banimento de servo astral. Precisa bani-los depois da conclusão do intento? Não, precisar, não precisa. Mas acontece que o servo astral ele vai estar gastando a sua energia, né? Ele utiliza da sua energia para fazer o Paranauê acontecer. Agora,
Se for um servo de boa, se você não estiver se sentindo cansado, cansada, né, e tal, você não precisa banir, não. Se não tiver tendo efeitos colaterais, você pode manter o servo aí na sua vida para sempre, se quiser. A questão é, se você começar a se sentir cansado, ou tá vendo que tá dando algumas coisas estranhas na sua vida e tudo mais, aí você vai lá e bane, beleza. Mas não tem nenhuma regra sobre isso, não precisa. Claro que se você usar um servo de ataque, né, uma sombra da vida, bane mesmo, mano, porque é uma energia que não compensa manter. Agora, servos da área de prosperidade, proteção, ou atração e tudo mais, não precisa banir, não. Se bem que a atração, até que você acaba tendo que banir, porque o servo de atração ele consome muita energia também. Mas o negócio é esse: atingiu um intento, você pode banir, beleza. Agora, se você pode não banir e deixar ele rolando direto. E aí, em algum momento que você percebeu que você está ficando muito cansado, desenergizado, aí você vai lá e bane. Porque o servo astral ele consome sua energia, né? Sacou? Jess, você precisa fazer banimento antes e depois do ritual. Não necessariamente. Essa também é uma outra dúvida comum, né? Antes, sim. Se você, se você é iniciante, sempre faça banimentos antes de qualquer ritual. Sempre faça. Isso é regra? É obrigatório? Não é obrigatório. Porque se você já está no nível avançado, você não vai precisar, você já está banido, né? Digamos assim, você já está na frequência de banimento, não precisa. Mas se você é iniciante, sempre faça antes. Agora, quando você deve fazer depois? Isso vai depender do intento. Se, por exemplo, você está fazendo uma invocação, por exemplo, você vai para o rolê, aí você vai fazer uma invocação da Decarno, né? Trazer aquela atração para dentro de você. Então, você não vai banir depois do seu ritual de invocação, né? Você vai banir depois do rolê, quando você voltar para casa. Então, vai depender muito do intento. Agora, quando você, por exemplo, está fazendo um. Tem um intento que você quer que aconteça algo no futuro, né, que vai desencadear um evento no futuro, aí sim, aí você faz um banimento logo depois. Porque esse banimento ele serve também para você se desvincular daquele intento, né? Limpar sua mente, para você não ter expectativa, ansiedade, tudo mais. Então aí, beleza, aí você faz banimento. E para qualquer outro, mas, por exemplo, para os de invocação, aí não. Para os de prosperidade, você não precisa. Para os de proteção, você não precisa. Você faz banimento quando ou é, algum evento futuro vai ser desencadeado, ou quando você está fazendo alguma magia pesada, né? Mas, no geral, assim, se você é muito iniciante, etc e tal, não sabe lidar com as energias direito, então beleza, faz antes e depois também. Aquele lance, cara, banimento não tem contraindicação. Você pode fazer de boaça, antes, depois, durante o dia, todo dia de manhã, acorda e faz um banimento, boa. E lembre-se da sua intenção. E quando você faz o banimento ao final do ritual, você está banindo as energias do ritual, mas não necessariamente banindo a energia do servo astral. Entende? O banimento seria para desativar o servo ou para limpar o ambiente? Para limpar o ambiente. Mas existe o banimento que vai limpar o servo, que é o banimento que você faz quando acaba o contrato. Eu vou pegar nisso, ó. Tem o banimento padrão, que é o banimento que você vai fazer antes de começar qualquer ritual. Geralmente as pessoas usam esses banimentos prontos, né? Tipo o ritual menor do pentagrama, o ritual gnóstico do pentagrama. Ou então você pode só limpar o seu ambiente mesmo, fisicamente, né? Deixar o ambiente limpo e organizado. Isso tudo é banimento. Esse é o banimento padrão, neutro. Depois que você faz o ritual, você também faz um banimento padrão neutro para limpar a energia do ambiente. Ok. Esse banimento ele pode ou não ser feito dependendo do seu intento e dependendo do servo astral que você está usando. E tem o banimento do servo astral, que você faz quando você não quer mais utilizá-lo. Geralmente se faz esse banimento ou quando ele está sugando muito sua energia, né? Você está se sentindo muito cansado, ou quando o seu intento já foi realizado, e aí você não precisa mais do servo astral e você bane o servo astral. Entendeu?
Ou seja, são dois banimentos neutros do ritual, né? O banimento neutro antes, o banimento neutro depois, e o banimento do servo astral, que é quando você não quer mais utilizar, sacou? Você ativou ele aqui e ali você desativou ele lá. Aquele é o banimento do servo astral, entendeu? Falando em banimento, anda dizendo por aí que os servos viraram vampiros, tipo La Sombra, Abraço, procede? Claro que não, gente. Eu já falei disso várias vezes. Esse negócio de servo astral vampirizar é uma besteira que foi inventada aqui no Brasil. Assim, não existe isso de vampirização. Existe, inclusive, eu tenho uma live inteira que eu falo sobre vampirização. Depois dá uma olhada aí no canal. Isso é uma besteira. Para de acreditar nessas coisas, porque você acredita numa bobagem dessa, aí o seu mecanismo de crença faz o quê? Faz com que essa bobagem se torne real. E aí, o que vai acontecer? Você vai acabar sendo vampirizado por seres astrais. Porque você está acreditando que isso é possível. Então, você para de acreditar nessas bobagens. Acredita em coisa boa, não em besteira. Entendeu? Você acredita que um símbolo que está lá, um conjunto de características e habilidades que foi transformado num símbolo, tem o poder de sugar a sua energia? Não, pô. Tem servos astrais que realmente gastam mais a sua energia. Isso é porque ele precisa mesmo da sua energia, simples. Agora, esse negócio de vampirização é mó bobagem. Bobagem. Esquece essa besteira. Servos tipo Decana faz o que com a gente que nos torna atraente? Os servos astrais, eles programam a nossa mente, né, para que a gente se sinta mais atraente, ou destrava certas crenças limitantes, ou bloqueios mentais, né, ele altera a nossa própria mente, através do nosso inconsciente, né, de colocar o servo astral no nosso inconsciente, o inconsciente começa a trabalhar na alteração da nossa mente, de forma inconsciente mesmo. Então, quando você ativa Decarno, você realmente se sente mais atraente. E quando você se sente mais atraente, você fica todo, né? Sorri mais e tudo mais. Tem um remeleixo, uma malemolência, e aí as pessoas vão se sentir mais atraídas por você, porque atração, não, atratividade, na verdade, ela tá muito mais ligada à segurança e ao comportamento do que necessariamente só a beleza física. Entendeu? A atração, existe a atração da beleza física, óbvio, né, que é bem mais tranquila, mas a atração ela é muito mais de comportamental mesmo, né, forma que fala, como você sorri, pequenas coisinhas que você faz, assim, sutis, que te tornam uma pessoa atraente. Então, age assim, de forma bem sutil. Ai, tudo bem. Dicas para controle da mente para alguém que tem muita dificuldade em parar para meditar. Cara, é meditar. Você tem muita dificuldade em parar para meditar, cara? Faz o seguinte: guarde meia hora no seu dia para meditar. Beleza. Aí você fala, não, mas eu não consigo, não consigo. Ok. Mas não faça nada, absolutamente nada nessa meia hora que não seja ficar paradinha, seja deitada e tudo mais, mas fica assim, completamente parada, deitada na sua cama durante meia hora. Mesmo que você não consiga controlar os seus pensamentos. Mas simplesmente não se distraia com coisas externas. Fique parada no mesmo lugar, fazendo absolutamente nada. É difícil? É difícil. Mas começa, tipo assim, com poucos minutos, né? Se você não consegue ficar meia hora, né? Tenta meia hora, é claro. Mas se você não consegue ver o máximo de tempo que você consegue, ficar parado sem fazer nada, absolutamente nada. E aí, no próximo dia, tenta ficar mais tempo até chegar meia hora. Aí depois você continua, fica meia hora por dia fazendo absolutamente nada. Conforme você vai condicionando a isso, né, você está condicionando a sua mente a um estado de calma, de calmaria. Então, não tem, assim, fórmula mágica para isso, gente. É prática. Prática, 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 prática. E você pode utilizar a ferramenta do site, né, que é uma ferramenta que tem um som binaural e tudo mais. Aí você coloca um servo astral da área de meditação, né? Pode ser o monge, pode ser Melialpa, né? Qualquer servo astral, ou até um energizador.
solar. Ah, não, se bem que se você for muito agitado, o sol não é uma boa, não. Mas pode ser desaurido, por exemplo, para te dar uma baixa, assim. Aí você fica meia hora lá olhando a telinha girando lá e ouvindo som alto. Mas não tem outra forma que não seja a prática. Você tem que guardar aí uma parte do seu dia, né? Se for meia hora, melhor, assim. Mas se você quiser começar com 5 minutos, cara, bom também. Mas tem que ter prática e diariamente. Sem a prática não adianta nada. Você não vai andar. Esse é o tipo de coisa, gente, que, cara, é só na prática mesmo. O alimento, então, servem para energias endógenas, aquilo que eu posso me prejudicar, e ao banimento de purificação. Sim. Banimento, gente, apesar de ter os banimentos de receitinha e tudo mais, o banimento ele serve para você entrar numa energia neutra positiva, né, para balancear a sua energia. Às vezes também você está numa energia muito boa, né, de tipo assim, de paixão mesmo, é uma energia boa, e você precisa fazer o banimento daquela paixão, senão você não consegue fazer nada na vida. Né? Então, né, o negócio do banimento é te jogar no neutro ou pro positivo, assim. Ou você pode focar o seu banimento em uma energia específica, ou focar o banimento em um local específico, ou focar o banimento em uma pessoa específica. Né? Então, existe o banimento que te coloca numa energia neutra, e existem os banimentos que têm foco. O banimento de energia neutra é aquilo que você faz quando você vai fazer qualquer magia. O banimento de foco é quando você vai banir um servo astral, por exemplo. E lembrando, aqui aproveitando que a Ivane falou, bom dia, Ivane. Lembrando, gente, é ótimo se você se habituar a fazer banimento todo dia na hora que você acorda. Acordou, cara, espreguiça, alonga e tudo mais. Se possível, faça yoga. E aí você vai, dá uma organizada no quarto e faz um banimento. Cara, você vai ver como é que sua vida vai mudar completamente. Bom dia, Alexandre. Cautizador? Então, cautizador eu criei quando eu estava. Eu fiquei muito tempo fora dos grupos de ocultismo, né? Fazendo magia apenas individualmente. E aí, quando eu voltei, né, que eu comecei a frequentar os grupos de ocultismo do Facebook, eu comecei a ajudar as pessoas e tudo mais. Eu fui começando a criar esse servo astral dentro de mim. Foi uma coisa bem intuitiva. Não foi que eu criei, tipo assim, agora eu vou criar um cautizador. Não, ele surgiu dentro de mim. E aí, depois de muito tempo utilizando ele, né, eu resolvi torná-lo público. Né? Mas o cautizador, no final das contas, é a minha versão mago do caos. Assim. E aí eu coloco essa versão mago do caos como público para que ele faça exatamente o que eu faço, que é ajudar as pessoas a aprender magia do caos, né, a melhorar o controle da sua própria mente, a sair de ciclos viciosos e melhorar mesmo a sua magia. Essa que é a ideia. Ou seja, ele faz exatamente o que eu faço como pessoa. Quantos servos posso ter simultaneamente? Quantos você aguentar? A questão é que o servo astral, ele vai gastar uma energia sua. Se, por exemplo, se for uma pessoa que tem uma mente toda bagunçada, às vezes você vai ativar um servo astral e aquele servo astral vai consumir toda a sua energia. Agora, se você já tiver uma mente de boa, uma mente mais zen, você pode ativar quantos servos você quiser, cara. Eu ativo servos infinitos, assim. Mas isso vai depender de pessoa para pessoa. Então, vai lá, ativa um, dois, três, vai ver qual que é o seu limite. Né? Ativa uns 10 servos astrais, uns 20, e vê como que você fica. Vai ver qual que é o seu limite. Agora, ficou cansado? Tá gastando muita energia? Vai lá e bane, mano. É isso. Mas não existe limite. Diferença entre evocação e invocação? A diferença é muito simples. A evocação é quando você chama para perto. É como se o servo astral fosse uma entidade, né? E aí você vem e conversa com ele. A maior parte das pessoas utiliza a evocação, né? Que é a pessoa, quando você está fazendo um pedido para o servo astral, você geralmente está fazendo uma evocação.
né? Você está pedindo aquilo àquele ser. A invocação é quando você pega aquele conjunto de características e habilidades e coloca dentro de si. Aí, no caso, por exemplo, eu gosto muito do exemplo da Decarno, que é muito fácil. Você pode evocar a Decarno e pedir para ela te transformar numa pessoa mais atraente. Tipo, ô Decarno e tal, vai ter rolê hoje, meu crush vai estar no rolê. Você podia me fazer ficar bem atraente hoje, tá? Eu vou te dar uma rosa de pagamento, etc e tal. É evocação. Agora, você pode simplesmente desenhar o sigilo dela em você e invocar toda aquela energia para dentro de si. E aí você não precisa conversar com o servo astral, entende? Você se torna aquele servo astral. Você se torna a Decarna, você invoca a energia dela. E é isso. Geralmente eu indico sempre utilizar invocações. A minha indicação é essa, sempre utilize-se invocações. Por quê? Porque quanto mais você invoca, mais você vai melhorando aquelas habilidades dentro de si. Então, você vai se tornando uma pessoa mais atraente. Quanto mais você invocar Decarno, mais atraente você vai ficar. Você não vai precisar ficar toda hora invocando Decarno, mas você vai ficar se tornando uma pessoa atraente até que você não vai precisar mais, entende? Até que você invocou completamente aquilo. É por isso que eu sempre indico invocação para tudo, mano, para qualquer coisa, até proteção, até dinheiro e tudo mais, etc. Agora, tem servos astrais que são criados só mais para evocação, né? Por exemplo, o Red Hunter, por exemplo, você pode até invocar ele, mas mas se você ler a ficha dele, você vê que ele é totalmente feito para evocação. E a avó também, totalmente feita para evocação. Você pode invocar? Pode. Porque você, por exemplo, pode invocar o Red Hunter para ajudar um amigo a conseguir emprego, ou invocar a avó para ir lá e dar um pouco de atenção e carinho para alguém, né? Que está precisando. Mas, no geral, eu sempre indico fazer em invocação. Porque quanto mais você fizer invocação, mais você evolui, cara. Dá um salto, assim. E também para sair um pouco dessa onda de que servo astral é igual o santo, né, mano? Que, tipo, fica toda hora pedindo pro servo astral como se fosse santo, mano. Isso não é bem. Tudo bem, né? Tudo é permitido. Mas é mais eficiente fazer invocação. Ativei a cupida, né? Estipulei prazo. Ele vai fazer? Sim. Inclusive, é uma das outras perguntas que tem lá na minha listinha, que é colocar prazo ou não. Cara, se você está fazendo um pedido para alguma coisa que você quer que aconteça no futuro, sempre coloque prazo. Então, assim, geralmente, se você é iniciante, cara, sempre coloque prazo. Simples assim. E senão você vai lá, ativa a Cupida para pegar a sua crush lá, ou seu crush, não coloca prazo, mano, aí, sei lá, daqui a 50 anos você vai lá e pega o seu crush. Tem que colocar prazo, gente, coloque em prazo. Tá na dúvida? Coloque prazo. Você não coloca prazo quando? Quando é proteção, por exemplo. Você não precisa de prazo para utilizar um servo de proteção. Né? Você quer proteção direto, né? Prosperidade, por exemplo. Não precisa. Mas, por exemplo, se você quiser uma quantidade específica de dinheiro até determinado dia, tem que colocar prazo. Claro que, apesar de isso ser assim, o mais indicado, pode acontecer de você não colocar prazo e a coisa acontecer rápido. Pode acontecer também, é de boa. Mas o ideal é sempre colocar prazo, que aí você, tipo assim, tapa os buracos ali, entendeu? Porque senão vai acontecer uma coisa lá daqui a 50 anos e aí? Não adianta nada. Numa invocação, o correto é manter o contato com o servo constantemente para alimentá-lo, enquanto na evocação o adequado é fazer o pedido e esquecer enquanto o servo trabalha? Exatamente, Axel. Muito bem colocado. A invocação, você vai estar sempre alimentando. Enquanto você quiser que o servo esteja em si, né, invocado, aí você continua alimentando. Por isso que é muito comum você desenhar o sigilo no seu corpo. Né, porque toda hora você vai estar vendo ali, consciente ou inconscientemente, e, portanto, alimentando aquela invocação.
Agora, na evocação, quando você está fazendo um pedido, aí o ideal, cara, fez, esquece. Deixa o servo trabalhar, mano. Porque senão, o que pode acontecer? Se você ficar lá alimentando uma evocação, o que vai estar alimentando, na verdade, vai ser sua expectativa, sua ansiedade, sua preocupação. E não rola, mano. São três energias, tipos de energias, que não rola de alimentar nenhum intento mágico, que é a ansiedade, preocupação e expectativa. Então, o ideal fez, cara, fez o ritual, esquece. Deixa o servo trabalhar. Posso invocar um servidor de proteção? Claro, mano. Você mesmo se torna o servo astral de proteção. Você se torna a protegida do rolê. Você se torna, inclusive, pode proteger as pessoas ao seu redor. Super rola. Eu ando com tantas coisas de proteção, mano, que, tipo assim, tudo invocado. Eu só faço invocação, gente. Não faço nenhum tipo de evocação, a não ser quando eu faço evocação do meu eu superior, né? Que aí é eu comigo mesmo. Mas, no geral, eu só uso invocação. E aí, por isso que como eu faço isso ao longo de anos, a minha proteção é, assim, fortíssima. Porque quanto mais você faz, né, mais o que vai dentro de você e pronto, cara. Nossa, isso é bom demais. Bom dia, Luana. Estou começando hoje do caos. Posso fazer isso logo cedo, a tentar meditar com o servidor? Sim, pode fazer, Luana. É, dicas para iniciar: inicia lendo o blog lá no site e no canal aqui no YouTube tem a primeira temporada. A primeira temporada tem os 15 vídeos principais. Ainda não terminei de gravar todos, não, mas tem 15 vídeos lá que vai, assim, com eles você vai entender tranquilamente do que se trata a magia do caos e como ativar seus astrais, fazer sigilos mágicos, etc. Se tem que queimar o sigilo após você explicar seu intento ao servidor e a vela pode ser branca, ó, primeiro, não tem nada. Assim, nada é obrigatório, nada é obrigatório. Você não tem que queimar o sigilo. Isso não é obrigatório. Você pode queimar o sigilo? Sim. Principalmente quando você faz evocação. Né? Fez o ritual, fez a evocação, fez o pedido, cara, queima o sigilo e esquece. Pronto. É até assim, ideal, né, que você queime o sigilo depois de uma evocação. Porque aí você já esquece, já jogou o negócio no universo lá e pronto. Mas isso é obrigatório? Não. Você pode manter o sigilo também, mas se você for manter ele escondido e tudo mais. Ou então o sigilo pode estar lá queimando com a sua velinha, né, e tal. Então, assim, não tem problema. E a vela pode ser branca, a vela pode ser de qualquer cor, gente. Qualquer vela, qualquer cor. Nem precisa de vela, inclusive. Se você quiser só fazer com sigilo puro, pode fazer também. Então, assim, não tem nada de obrigatório. E como sempre falo, né? Quando a pergunta começa com pode, a resposta é sim. Quando começa com tem problema, a resposta é não. Existe algum servidor que aumente malícia, certeza e afins? É que eu deixo de ser inocente, deixo de ser passado para trás? Tem, você pode usar, tem vários, né? Mas eu indicaria o alfa, né? Que ele realmente coloca na frequência de ser um macho alfa, no caso. E qual é o mais indicado para aumentar a energia, disposição, confiança e o alfa também. Você pode utilizar o alfa e para energia você pode utilizar o sol. Tem vários servos solares ali. E para depressão tem o Psyde, tem um punhado também da área. Gente, lembrando aqui, gente, que todos os servos astrais vocês vão encontrar lá no site, no Cautiz. Então, no dia que você tiver de bobeira aí, vai lá no guia rápido do Cautiz e dá uma lida, cara. São, tipo assim, tudo bem que são mais de 200 servos astrais hoje, mas dá uma lida pelo menos no resuminho, né, no guia rápido, e aí você vai ver o tanto que tem e, tipo assim, dá para usar um tanto de servo astral para diversas áreas da sua vida. Então, qualquer dia, acabar essa live, vai lá no Cautize-se, no site, e entra na parte do guia rápido e dá uma lida em todos. Rapidinho você lê. Porque só tem os resuminhos, assim, de cada um, sabe? Então, assim, você vai ver um tanto de céu astral que você normalmente não vai ver nos grupos
e que podem ser utilizados para resolver aí suas questões. Sacou? Como faz a magia mental, ativando o sigilo mentalmente? Basicamente, eu gosto muito de resumir e simplificar. Basicamente, você imagina. Só isso. Você imagina o sigilo do céu astral e imagina que ele está sendo ativado. É claro que quanto mais você treinar, né, a sua imaginação, as suas visualizações, mais elementos você vai poder trazer, até que você consiga criar um palácio astral na sua mente e fazer todos os seus rituais lá. Então, assim, você tem dificuldade de fazer visualização, começa a treinar um pouco de visualização, imaginação, começa como que eu treino a imaginação? Vai ler um livro qualquer aí, desses que a gente precisa imaginar os personagens e tudo mais, vai ler. Assim você vai melhorar a sua imaginação e aí você vai melhorar a sua visualização. E aí dentro ali da sua mente você vai conseguir fazer o ritual todo dentro da sua mente. Você pode inclusive, tipo assim, agora, por exemplo, eu estou acendendo uma vela pro cautizador na minha mente. Tipo assim, vendo a vela dentro da minha mente, vendo o símbolo do cautizador dentro da minha mente, e tá lá. Aí fica ali, tudo na minha mente. Aí você não precisa fazer o ritual físico. Claro que, para iniciantes, né, o ritual físico costuma ser muito importante, né? Acender uma vela, rabiscar umas coisas e tudo mais. Mas tudo você pode fazer na sua mente. E, para melhorar, né, as formas de utilização da magia mental, obviamente você vai ter que praticar. Basicamente é isso. Por exemplo, o lance de ativar sigilos ou servos astrais com masturbação. Né? Às vezes você faz e olha para o sigilo quando você está naquele momentinho gostoso, né, em que você está gozando. Mas você pode também, naquele momento, começar a imaginar o sigilo na sua mente. Aí você vai treinando, entendeu? Porque, imagina, você está lá curtindo aquela onda lá, às vezes você não consegue pensar em nada, né? Mas conforme você vai treinando, aí você vai conseguir visualizar o sigilo na sua mente no momento, naquele momento delicioso de gnose orgástica. Povo lindo do meu coração. No Grimório dos 40 Servos é falado sobre excesso de banimento. Pessoas que fazem banimento com bastante frequência e coisa e começam a ficar muito estagnadas. Sim, bem, bem observado, Anderson. O banimento ele vai te deixando no ponto neutro, né? No ponto neutro. Então, na medida em que você vai entrando no ponto neutro, algumas coisinhas também elas vão deixando de existir, né? Como, por exemplo, alguns desejos. Então, se você ficar muito tempo no ponto neutro, né? Ficar tranquilo com a vida, aí às vezes você não vai correr atrás de alguma coisa que você está querendo, né? Se você ficar de boa demais, aí você perde aquela energia, né? Que você precisa para ir lá e fazer acontecer. Então, pode ser problemático, mas cara, até chegar no ponto que o banimento frequente se torna problemático, mano, nossa, demora. Demora bastante. Viu? Nossa, você ainda vai passar por uma fase zen, uma fase tranquila, uma fase de autoconhecimento. Aí depois que você já tiver enjoado do Paranauê, aí sim, você pode sair fora dessa onda. Porque, nossa, demora demais até chegar nessa fase. De quanto em quanto tempo eu tenho que alimentar o céu astral? Isso cai lá no que eu falei sobre evocação e invocação, né? Se for evocação, você pode só ativar, cara, e ó, acabou, não precisa alimentar. É claro que em algumas fichas de servo astral aí fala lá que precisa alimentar, mas não precisa. Você pode ativar, cara, e deixar para lá. Quando é evocação, você pode só ativar e pronto, deixou para lá. A alimentação, ela geralmente é na invocação. Aí sim você vai alimentando. E aí, de quanto em quanto tempo? Depende muito do tipo de energia que você está utilizando. Por exemplo, se você está utilizando decarno e aí você está sentindo muito atraente, aí você começa a se sentir mais para baixo e tudo mais, e você vai lá e alimenta de novo, né? Ou algum de proteção. Você se sentiu muito seguro por um tempo, aí você começa a ficar meio seguro, vai lá e alimenta de novo, entendeu? Mas quando é um pedido
de algo que vai acontecer lá no futuro, cara, você não precisa alimentar. Às vezes é até pior alimentar, porque você vai estar alimentando com a sua ansiedade. Aí é problemático. Então, ó, lembrando disso, gente, tem diferença no intento. Quando é algo, né, quando é um pedido de algo que vai acontecer no futuro, né, algo específico, cara, só ativa e esquece. Agora, quando é algo recorrente, aí você alimenta. Sacou? Se eu chamar o guardião do portal e conseguir o intento, eu posso agradecer, por exemplo, com uma vela indeterminado. Quando a vela terminar, ele está livre para isso? Sim. Você pode programar dessa forma. Você pode, inclusive, programar da forma como você quiser, gente. Essa ideia de contrato, ela está toda na sua mente, toda na sua mente. Você pode fazer da forma como quiser, de boa. Qual é a diferença de servidores e forma de pensamento? Nenhuma, Juliana, sua linda. Servidores são formas de pensamento. Eu posso invocar a Lúcia? Claro, meu camarada. Super invoco Lúcia. Lúcifer é mó massa, mano. Lúcifer é tipo Jesus, né? Lúcifer é massa, o que fode é o fã-clube. Hoje foi dia de ativar, vou de graça. Depois está aprendendo português, tem muita dificuldade, fluência francês, meditei, coloquei prazo, coloquei 2 intenções no papel, que me vela, fiz tudo certinho. Fiquei muito feliz. Um tempo que meu esposo pega o pratinho da vela que já está no finalmente é só. Faz aquela bagunça no chão, porque assim os papéis estavam lá. Xinguei, claro. Sim, foi ativado, gente. Outra coisa, aproveitando isso daí, para desse negócio de que, minha vela queimou sim, será que ativou? Que o sigilo queimou, será que aceitou? Não, gente. Não existe isso de a vela queimar de um jeito, o sigilo queimar de um jeito, o prato quebrar. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com se você ativou ou não. O que importa é a sua segurança naquela ativação. Então, a grande dica para você evitar essas bobeiras aí que a galera fica é o seguinte: se aconteceu alguma coisa diferente na sua ativação, considere um sinal de que deu certo. Sempre considere um sinal de que funcionou, de que você ativou e de que deu certo. Não venha para o grupo com essas dúvidas, não, gente. Isso é bobagem, bobagem. Sabe por quê? Você chega no grupo com uma dúvida de, a vela queimou sim, será que deu certo? Vai vir um tanto de idiota te dando insegurança. Faz o seguinte, cara, qualquer coisa que tenha acontecido, considere um sinal de que deu certo. Pronto, acabou. Não coloque dúvida na sua mente. Né? Não vai pro grupo com essas bobagens, não, velho. Senão a galera vai fritar somente com tanto de idiotice. Aí você fica inseguro, aí fudeu com sua magia. Né? Você ir atrás de grupo com esse tipo de dúvida é falar pra galera fuder sua magia. Bobagem, velho. Sempre considere que qualquer coisa que acontecer durante a ativação de qualquer servo astral, magia, sigilo, etc. Tal, sempre considere como um sinal bom, como um sinal que deu certo, como um sinal que ativou. Sacou? Isso é muito, muito, muito importante. Essa provavelmente é a melhor dica que eu tô dando aqui nessa live, mano. Sempre considere, né, qualquer coisa que aconteça, sempre considere que aquilo é um bom sinal. Sabe por quê? Porque a coisa está acontecendo aqui, ó, na sua mente. Se alimentar dúvida, alimentar insegurança, mano, fudeu, cara. Alimente segurança. Aconteceu uma coisa, cara, fala assim, nó, massa, velho, deu certo, olha só, ativei. Sacou? Automaticamente comecei a invocar certos servidores, percebi que minha estima e minha energia sexual mudou muito. Exato, Ana, né? Quanto mais invocação vocês fazem, gente, melhor. Por isso que, tipo assim, tudo bem que a maior parte da galera do grupo são os evangélicos do caos, né? Que usa servidor como se fosse santo. Mas, cara, comecem a fazer invocação, mano, porque isso você vai estar melhorando dentro de si mesmo, você vai estar evoluindo. Né? Então faz invocação, invocação, coloca para dentro. Caso aconteça você achar que ativou, mas aí passa o período que você estipulou e nada acontece, é porque não foi aceito? Não. É porque não estava no, é, na gama de possibilidades. Então, assim, se você ativou, cara, acreditou que ativou, beleza. Agora, não quer dizer que aquilo realmente, né, que vai acontecer. Por quê?
Porque os servos astrais, eles vão trabalhar dentro das possibilidades, né? Tipo assim, claro que tem servo astral que fala assim, vai fazer o impossível. Não, cara. Se aquilo dali tem possibilidade de acontecer, então, beleza, acontece. Agora, tem coisas que não tem possibilidade de acontecer também, cara. Aí não tem jeito, né? Imagina o Brasil inteiro, todo mundo ativando o servo astral, tendo muita fé e etc e tal, e todo mundo jogando a Mega Sena no virado. Você acha que todo mundo vai ganhar? Claro que não. Existe uma gama de possibilidades em que o servo astral trabalha. Se, a, se o seu pedido foge daquela gama de possibilidades, cara, aí, beleza. Você pode ter ativado, ele pode ter trabalhado junto com você e tentado fazer acontecer e tudo mais. Mas tem vezes que não rola, velho. Então vai lá, faz de novo, ou então faz diferente. Agora, uma dica sobre isso, sempre que não deu certo, na próxima vez, faça de uma forma diferente a ativação. Né? Seja de uma forma ritualística diferente, ou seja, um pedido levemente diferente, né? Porque tem muitas vezes também que o erro ele está no seu intento, né? Na forma como você pede. Então, assim, se não deu certo uma vez, desiste não, faz diferente. E outra dica também, sempre que você ativar um servo astral, gente, se movimenta. Né? Que tem gente que, tipo assim, ativa o servo astral, bate uma punhetinha lá e tudo mais, e aí fica trancado no quarto para sempre, sem se comunicar com ninguém, e acha que o trem vai acontecer. Não, pô, se movimenta, conversa com as pessoas, faz a vida acontecer, entendeu? Dá um jeito. Se você tá meio deprimido, utiliza o servo astral para te energizar, tudo mais. Então, assim, se movimenta. A magia, ela funciona muito mais rápido quando você continua se movimentando, principalmente se movimentando socialmente, né? Conversando com as pessoas e tudo mais, sabe? Se movimenta. Essa é a grande dica. Quanto mais você se movimentar, maior será a gama de possibilidades, entende? Você está aumentando a gama de possibilidades daquilo acontecer. Outra dica de ouro. Gostaria de saber como eu descubro meu servo astral e como ativo. Bom dia, Tuane. Servo astral não é igual na Umbanda, não, Tuane. Servo astral é uma ferramenta mágica. É claro que você pode ter mais afinidade, né, com o servo astral, mas não é igual na Umbanda, assim. Ó. Você pode adotar um servo astral ou ser adotado por ele, ou por vários, inclusive. Mas não é bem aquela coisa igual na Umbanda, não. E como saber, né? Você pode dar uma entrada lá no site, né, Cautize, na parte do Todos os Servos, e dar uma lida em tudo. Que aí você vai sentir mais afinidades com alguns e tudo mais, e vai começar a trabalhar com eles. E como ativa, também você vai ver lá no site. Né? Você pode ativar de qualquer forma. Você pode acender uma vela, você pode imaginar o sigilo, você pode ativar só falando assim, te ativo. Qualquer forma, mas vai lá no site, lá no blog, tem um guia completo sobre tudo que você precisa saber. Quero sair do setor de trabalho para um mais sossegado. Gatekeeper. Mentalizei. Pedido enquanto encaro o sigilo. Pode ser suficiente ou é pouco? Pode ser o suficiente. Isso entra naquela parte que eu falei sobre não duvidar. Quando você faz essa pergunta, quer dizer que você está duvidando. Né? Então, vai lá e ativa de novo e alimenta mais um pouquinho e para de duvidar. Porque a alimentação, né, o ritual, ele serve justamente para você não ter mais dúvidas, nem expectativas, nem ansiedades, nem preocupação. Então, você continua fazendo enquanto você tiver dúvida. Mas o ideal é, você fez uma vez, cara, e acreditou, pronto, fechou. É a única coisa que você precisa. Desenvolvimento de consciência do servidor, não no sentido de virar tuba, mas sobre ter consciência de si e de sua realidade. A minha opinião é que isso não existe. Não existe. Inclusive, o conceito de tulpa aqui, o conceito ocidental de tulpa, também está errado. Tulpa, ele não é essa coisa de quando o servo se torna autossenciente, não. O conceito original de tulpa, né, o conceito oriental de tulpa, é a mesma coisa de egrégora, é a mesma coisa de servo astral, de forma de pensamento. Esse negócio de servo astral ou entidade auto consciente, né? Isso daí
para mim, né, é bobagem. Eu não acredito em nada disso. Acho que sim, pura besteira mesmo. Mas é aquele negócio, né? Minha crença não aceita isso, porque é completamente fora de lógica. Mas se você vai lá e acredita que isso seja possível, você pode até criar uma microesquizofrenia aí, né? Criar uma dupla personalidade e de repente o Servo Astral tá lá mandando em você. E no final das contas ele é você também. Usando a funcionária para me ajudarem a prêmio de sorteios, é preciso definir prazo ou posso sempre estar chamando. Aí, nesse caso, como você quer participar de muitos sorteios, uma boa, né? Por exemplo, não sei se é o seu caso, mas pessoas que jogam muito no bicho ou na loteria, é bom você fazer invocação, né? Porque aí você não precisa ficar, por exemplo, ficar pedindo, pedindo, pedindo. Você vai invocando, invocando, invocando. Toda vez. Você mantém ele visível, não sigilo visível, e continua invocando. Pensando o seguinte, eu sou uma pessoa afortunada, sou uma pessoa sortuda e tudo mais, e continua, e continua, e continua. Enquanto você tiver energia para isso, cara. E bora lá. Magia mental mais forte ou mais fraca do que a magia cerimonial? A magia, qualquer tipo de magia, ela é tão forte quanto a pessoa que está fazendo. Não existe esse negócio de, magia X, ela é mais forte, magia Y é mais forte. Besteira. Forte é o mago. O mago pode ter um mago cerimonial fodástico e um mago mental fodástico, assim, no mesmo nível. Né? Porque a diferença está aí. Assim, claro que, se você observar que a magia mental, ela acontece dentro da gente, a gente não precisa de objetos, ela é muito mais prática, né? Imagina, você vai fazer uma guerra mágica, aí o cara vai ter que fazer toda uma cerimônia e tudo mais para fazer o Paranauê acontecer enquanto você está lá fazendo só na sua mente. Então, por isso que o comum, né? O comum é que o caminho da magia ele sempre vá para a mente. Mas também tem uma coisa legal, né? Por exemplo, eu sempre utilizo magia mental há anos. Mas outro dia eu fiz o ritual do choque de egrégora, né? Que aí foi um ritual cerimonial, cara. E, nossa, poderosíssimo. Poderosíssimo. Eu fiz ele na minha mente primeiro, mas fazer ele no físico, cara, foi poderosíssimo. Mas aí você fala, não, então realmente o cerimonial foi mais poderoso? O cerimonial, nesse caso, foi mais poderoso. Mas a questão aqui, ó, a questão sou eu que fiz. Aí, nesse caso, você pode considerar. Agora, dominar todas as áreas também, cara, nossa, é o ideal, né? Você domina todas as áreas, aí você não fica refém de nada. Você faz a coisa na mente, faz a coisa no cerimonial, faz um ritualzão cabuloso, boa. Né? Domine todas as áreas. O bom caoísta, né, é quem fica usando servo astral, não. O bom caoísta é quem domina todos os sistemas, né? Meditar com sigilo é um tipo de evocação ou depende? Isso está mais na área de depende se você está pedindo algo ou se você está só meditando com sigilo tranquilo. Né? Porque tem gente, por exemplo, eu coloco que ao meditar com sigilo, você pode só acalmar a sua mente, né, e ficar naquele momento de, de não pensamento mesmo, né, e no caso seria uma invocação, ou você fica em looping, fazendo o seu pedido para o sigilo, aí seria uma evocação. Mas é assim, no caso da meditação no site, é muito sutil a diferença. Ela está mais ali na sua mente. Se você ficar pedindo para o servo, aí você está fazendo uma evocação. Agora, se você ficar apenas olhando, né, pensando em nada, aí você está fazendo uma invocação. Qual pode ser o erro recorrente de alguém que não consegue mais fazer ativação? Funcionava super bem com vela, meditação, ferramenta do site, mas agora não está funcionando. Uai, o problema é você duvidar disso, cara. Esse que é o problema. Geralmente, quando os iniciantes, né, eles começam, e geralmente dá certo as magias, né? Quando você é iniciante, você tem realmente sorte de iniciante. Mas na primeira vez que dá errado, cara, aí já cria a semente da dúvida na sua mente. Aí você começa a duvidar sempre. E aí volta lá no que eu falei na outra parte, que é não duvide. Cara, ativou, tenha certeza que rolou.
Simples assim. Porque o grande erro mesmo é você duvidar daquilo que você fez. É necessário fazer banimento? Acontece naturalmente. Ah, bem lembrado. No caso da meditação do site, gente, ele está programado para que o banimento já aconteça naquele momento de meditação. Entende? Por quê? O que o banimento faz? Ele serve para limpar as energias e tudo mais, você ficar neutro. Então, quando você entra naquela meditação do site, coloca o alfa e tudo mais para escutar, e fica olhando aquilo ali, a sua atenção ela vai estar sendo tragada diretamente para o servo astral, entendeu? Aí você já está fazendo um banimento ali, enquanto você está ativando. Por isso que eu não coloco que é necessário fazer banimento antes da meditação do site, porque aquilo ali já está programado para também ser um banimento, sacou? Qual o critério eu uso para colocar nas suas ações no site? Cara, tempo. Mano, só isso. Eu quero colocar todos que existirem. Mas, mano, precisa de tempo, né? Posso, por exemplo, invocar Próspera para auxiliar na vida financeira e durante esse mesmo tempo, enquanto estiver invocando a energia na vida, evocar a Honda para conseguir uma quantidade específica de dinheiro para um compromisso? Sim. Gente, lembrando, a pergunta começa com pode, com posso. A resposta é sim. O Kelly fala que toda magia tem seus riscos. O efeito colateral daria mexendo com os céus astrais. Cara, o único risco real é a própria mente da pessoa. Pessoas que têm mentes descontroladas, cara, que são o risco. A magia em si, ela não tem nenhum risco. Né? O risco é a sua mente não estar preparada para a magia. Agora, o que geralmente dá certo para pessoas que nunca praticaram? Você vê lá no site, no grupo, né? Tipo assim, gente que nunca praticou nada, mano. Já chega, já ativa a astral, já dá certo e tudo mais. O que funciona? Porque, foi simplificado a forma, né? De fazer acontecer. 2, como a egrégora está forte, a egrégora de servos astrais está forte, as pessoas utilizam o mecanismo da crença e acreditam que dá certo. Então, geralmente, não vai rolar risco, não. Você só vai ver risco com servos astrais, e é normal que tenha, é quando a galera usa o servo astral pro mal, né, mano? Tipo assim, pra vingança, pra amarração, pra essas bobagens. Aí acaba tendo risco, por quê? Porque você vai estar tendo que lidar com uma energia mais densa que às vezes você não está habituado, né? Que sua mente não consegue segurar a onda. Mas, no geral, o risco é você. O risco não está na magia, o risco está em você. Idolatrar seu astral pode dar ruim, trazer efeitos negativos? Cara, para mim, qualquer tipo de idolatria já é algo negativo. O grande efeito negativo é esse. Assim. E quando você está idolatrando ali algo externo a si, você acaba parando a sua evolução pessoal. Então, assim, o perigo é esse. Agora, o perigo de acontecer alguma coisa com você, não tem, não. O grande perigo é você simplesmente ficar perdendo tempo e energia alimentando uma coisa que está fora de si. Enquanto você poderia estar gastando esse tempo de energia, tipo assim, se tornando Deus, mano. Quero ativar o Octo, estou estudando como fazer isso há dias. Primeira coisa é a primeira conjuração. A primeira conjuração deve ser realizada entrando em gnose. É só entrar em gnose. Existem diversas formas de entrar em gnose, Caio. Assista o vídeo sobre gnose que a gente tem, que aí eu explico todas as formas, todas não, mas várias formas de entrar em gnose. Ah, inclusive, lembrando que lá no site é só você clicar em meditar com símbolo e meditar com o símbolo do óculos, que aí você vai estar entrando em gnose naquela meditação, entendeu? O estado de gnose realmente requer 30 minutos de meditação, mais 30 ouvindo ondas, para depois meditar sobre sigilo. Não, tudo acontece ao mesmo tempo, cara. Você vai estar ouvindo o Paranauê, vai estar olhando para o sigilo, e aí você vai estar ou pedindo alguma coisa ou invocando ele. Tudo acontece ao mesmo tempo, nessas meia hora. E às vezes você nem precisa de meia hora também. Se você já tiver prática em meditação, você pode meditar por menos tempo também. Qual a diferença de Daimons e de Servos? A diferença é que Daimons são muito antigos, mano. Eu acho que tem uns 3 mil anos, pelo menos. E os Servos são
agora criados por a gente aqui, de boa, novinho, a galera nova do rolê. Ah, tá. Ah, esqueci de colocar um Paranauê no contrato. O que que eu faço? Cara, se você esqueceu, aquilo já causa uma insegurança em você. Então, se aquilo causou insegurança em você, você vai lá e faz de novo. Isso daí, gente, é simples demais. Para qualquer coisa, você pode utilizar essa regra para qualquer coisa. Você fez o Paranauê, aí você lembrou de uma coisa, aconteceu alguma coisa, causou insegurança em você, vai lá e faz de novo. Simples assim. O ideal, né, com o tempo, com a prática, é que você não vai precisar, não vai ficar pensando nessas coisas, nessas besteiras mais. Você vai só para estar seguro daquilo que você está fazendo e pronto. Mas se você ficou inseguro, né? Ah, esqueci de colocar alguma coisa. Faz de novo. Ah, o negócio do prazo, já falei. Negócio de vela, gente. Vela, qualquer cor, para qualquer servo. Não importa. O que importa é o foguinho queimando lá. Claro que sim, dá mais segurança quando você utiliza uma vela que já tem uma cor, que tem uma egrégora que é compatível com a daquele servo astral. Mas isso é só para aumentar a segurança. Não é obrigatório, não é essencial. Nem vela nem é essencial, na verdade. Né? Mas é aquela coisa. Se você tiver uma vela branca, mano, pronto, você pode usar para qualquer coisa. Ou de qualquer cor também. Vai muito da sua mente, né? Aceitar que aquela vela dali vai funcionar e pronto. A outra, a última que eu tinha deixado, que é necessário ativar conforme está descrito na ficha. Não, você pode ativar de qualquer forma, da forma que você quiser ou souber. Ô, povo atrasado. A diferença de invocar e evocar. Evocar é quando você está pedindo algo àquele ser. Então, assim, quando você está fazendo um pedido, você está evocando. Invocar é quando você traz para dentro de si aquele conjunto de características e habilidades. Então, assim, evocar é quando você traz para perto e pede. E invocar é quando você traz para dentro. E na prática do ritual, o que muda é a sua mente. Se você estiver pedindo, então é evocação. E se você quiser invocar, você simplesmente vai trazer aquela energia para dentro de si, né? Que é o normal, é você desenhar um sigilo, deixar ele no local visível, desenhar no próprio corpo. A Elisa acabou de fazer a mesma pergunta, mas ela tem outra. Quanto tempo depois posso fazer de novo? Isso depende totalmente de você. Se você estiver fazendo uma evocação, você não precisa nem alimentar, nem fazer de novo. Você fez o ritual uma vez, pronto, é o suficiente. Se for invocação, você alimenta toda vez que você sentir que aquela energia baixou. Ah, alguém tinha perguntado também lá do contrato. Ah, que contrato? Eu fiz contrato, blá blá blá. Quando tá fazendo contrato, sempre está fazendo evocação. Mas o contrato é necessário? Não. Só que gente, tem tanta coisa que só existe aqui no Brasil, véio, que foi inventado aqui no Brasil sobre servos astrais, que vocês nem imaginam, véio. Praticamente tudo que se vê hoje nos grupos, né, principalmente entre os evangélicos do caos, tudo isso foi inventado aqui por brasileiros, porque nada disso é necessário. Então, primeira questão do contrato é essa. O contrato não é necessário. Se você quiser fazer, beleza, você vai lá e faz. O que vai ter no contrato? Você fala o que você quer e pronto. E ativa. Você também pode colocar uma forma de pagamento, se você quiser. Você também pode colocar alguma forma de como você quer que aquilo aconteça. Ou seja, uma descrição, mano. Contrato é uma descrição daquilo que você está querendo. Só isso. Tem até modelo de contrato hoje em dia, mas, tipo assim, uma coisa que nem é necessária, a galera fez até modelo de contrato. Lá no site, na biblioteca, tem lá um modelo de contrato. Mas lembrando que não é necessário, gente. Não é necessário. E muitas vezes isso pode ser até ruim, porque se você não sabe escrever direito, o contrato pode ser ruim. Né? Porque existe uma forma de você fazer em tempo. Né? Senão você vai colocar lá assim, quero isso. Cara, você não usa a palavra quero, por exemplo. Tem formas certas de você fazer intento
E isso eu deixo bem explicadinho lá no vídeo sobre sigilos mágicos. Então, é assim, contrato é simplesmente você descrever o que você quer. Só. É necessário? Não é necessário. Você pode fazer tudo na sua mente. O contrato é utilizado só com evocação. E agora que vocês aprenderam aí que é bem melhor vocês fazerem invocação, vai lá, gente. Experimenta, vai fazer invocação, cara. Vai crescer aí, porque aí você vai se tornar uma pessoa melhor. Vai evoluir. Senão você fica só nessa de fazendo, rezando pra santo, mano. Vamos evoluir, cara. Nós estamos na magia do caos, não é pra ficar rezando pra ser astral, não, mano. Nós estamos na magia do caos é pra evoluir. É tornar magão mesmo, um bruxão, bruxona. E para isso você vai usar invocação, não é evocação, não. Perder todos os contratos. Melhor coisa que você pode fazer, perder os contratos. Inclusive, é uma ótima, gente. Na hora de ativar, se você for utilizar contrato, você pode ativar queimando ele, jogando ele fora, esquecendo dele. Né? Tem gente que faz um contrato e acha que é cartório, né? Que, tipo assim, tem que ir lá fazer o contrato, tipo, carimbar e deixar guardadinho numa pasta. Não, mano. Se você for utilizar o contrato, cara, ativa e joga ele fora. O contrato pode estar na mente e na palavra, não é preciso um contrato físico, só se achar melhor para a pessoa, né? Sim, exatamente, Paulo. Tipo assim, tem pessoa que não consegue, que quer, sabe, que precisa fazer alguma coisa mesmo, né? Escrever e tudo mais, então vai lá e faz, escreve. Mas não precisa. Cerimônia de ayahuasca, rapé e sananga, dia 16 em Jundiaí. Só alegria. Nossa, que delícia, mano. Deixa eu imaginar. Nossa, adoro, adoro, adoro. Ai, que dia que eu vou pra Sampa? Ou não sei, cara, mas vai ter um evento grande lá em setembro, né? De shows. Não sei se é Cangalu, um trem assim. Que aí eu devo ir. Mas talvez vou antes também, vamos ver. Mas o caso que a gente abre só uma representação de um arquétipo. Para a magia do caos, né? Para o sistema da magia do caos, é apenas um arquétipo. Claro que entre as pessoas que estão na magia do caos, né? Que estão dentro utilizando o sistema da magia do caos, existem as pessoas que acreditam que o diabo ou o Lúcifer existem de fato, né? Mas o paradigma da magia do caos, ele é um paradigma científico, ele é um paradigma psicológico, ele é um paradigma biopsicossocial. Né? Ele não tem nada de sobrenatural, não. Tudo é transformado em arquétipo. Arquétipo, egrégora, por aí vai. O maior diabo é o ser humano, nós mesmos. Na live sobre Jesus, eu falei sobre isso, cara, que a grande luta, né, de Deus contra o demônio é justamente a nossa luta interna entre os nossos instintos básicos primários e o nosso eu superior. Como alimenta essa energia da invocação? De qualquer forma. Você pode alimentar com velas, pode alimentar desenhando sigilos, pode alimentar deixando o sigilo visível, deixando ele na tela do seu celular, mentalizando ele. Nossa, tipo assim, existem inúmeras formas de alimentação. Né? Então, você pode alimentar de qualquer uma dessas formas. Só de deixar ele na tela do celular, tá de boa. Já é uma alimentação. Então é isso, povo lindo do meu coração. Muito agradecido a todos vocês por estarem aqui comigo essa noite. Espero que vocês tenham gostado da live. É uma live bem tranquila, bem de boa. Eu acho que deu para sanar muitas dúvidas aí. E é isso. Agora eu vou fazer o cronograma de lives desse ano, direitinho. E quem quiser se tornar membro do canal, temos aí a parte de membros agora, porque eu vou ter uma live, vou ter também um cronograma de lives que é só para membros, que aí a gente vai entrar mais profundamente nas questões, né? Então, assim, quem quiser, só chegar aí e boa. Tem só clicar lá, seja membro. Eu não sei se aparece no celular de todo mundo, mas o link está aqui no chat também. Depois eu vou colocar também lá no site, blá blá, blá não sei o quê. E boas.